Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, mais uma vez aqui, diante dessas páginas maravilhosas dos estudos realizados por Allan Kardec, e aqui organizados pela esposa do Allan Kardec, um grande amigo, o livro Obras Póstumas, nos encontramos aqui, diante desse trabalho incrível, que nos ajuda a compreender o movimento de construção doutrinária e um pouco do que Kardec viveu em sua época, diante dessa tarefa difícil, porque realmente em meio a duas situações muito curiosas, que seria o grupo vinculado ao desenvolvimento científico, que nega muitas vezes a própria existência do Criador, e também do outro lado a religião, que também nega certas questões que envolvem a vida, a natureza, por considerar apenas o que está escrito através das páginas da Bíblia ou mesmo de outras obras ou livros considerados sagrados. A nossa orientação, particularmente por sermos espíritas, é também a mesma fonte que trouxe para os cristãos o ensinamento do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. O Espiritismo é cristianismo, isso é importante a gente sempre ressaltar. Kardec, no livro dos Médiuns, ele declara abertamente que a bandeira que desfraldamos bem alta é de um espiritismo cristão e humanitário. Então o espiritismo ele é cristianismo, como outras fontes de conhecimento também vinculadas a essa fonte maravilhosa que é a doutrina de Jesus, a partir daquele momento ali da relação dele com os discípulos e com todas as pessoas que estavam em torno ali daquele núcleo de ensinamento. Daí a palavra doutrina significar ensinamento. Então, o que ensina o cristianismo? E aí a gente vai atrás da experiência que Jesus nos trouxe, dos ensinamentos que ele traz a partir da experiência que ele realizou com aquelas pessoas, da relação um com o outro, e revelando para nós aí a tão sonhada e distante também, por conta da necessidade que há de desenvolvimento, ou seja, um estado superior de vida. Mas Jesus de cara já nos deixa bem claro que nós somos espíritos, e espíritos imortais. Ele revela à samaritana que Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e em verdade. Então nós estamos buscando a compreensão, através dos ensinos doutrinários, do que é ser o espírito. E nós já entendemos hoje que nós somos espíritos na carne, vivendo uma experiência, ou seja, uma existência, que ela tem um princípio, um meio e um fim. Mas a existência no sentido da materialidade, não no sentido espiritual. O espírito ele foi criado por Deus, simples e ignorante, para adquirir e desenvolver todo o potencial que existe dentro dele. Nos ensina, na questão que estávamos estudando na semana passada, no item 17, uma coisa muito interessante. Mas antes até de ir especificamente aí, é bom só relembrar, para situar o amigo ouvinte, que nós estamos estudando o livro Obras Póstumas, logo no início, é uma sequência, que fala sobre a profissão de fé espírita racional. E aí a gente vai entendendo o que seria a construção de uma fé racional, ou seja, vinculada aos aspectos, considerando a própria natureza, considerando o que foi desenvolvido pelo homem, o que foi trazido pela espiritualidade e a nossa relação com todas essas coisas. É a leitura espírita da vida, que é uma leitura cristã também, além das tradicionais que existem, que não consideram certas coisas. Então, a presença de Deus para com os seus filhos e a orientação divina, em todos os sentidos, ele vem para atender essas necessidades a determinados grupos. A questão é se isso atende somente a um grupo, a um quantitativo de pessoas, ou pode atender a outros tantos e tantos milhares de pessoas.
Então a doutrina espírita ela tem esse trabalho a realizar, porque ela desenvolve ou se desenvolveu a partir da própria lei da natureza, e não apenas na observação das escrituras. Ali com certeza está toda a estrutura montada, como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando o Espírito da Verdade, no capítulo 6, fala que no cristianismo se encontram todas as verdades. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então ele fala como ele reuniu em feixes o bem esparso pela humanidade. Ou seja, Jesus ele já pegou em sua época tudo aquilo que existia que era verdadeiro e concentrou nos ensinamentos que ele trouxe. E o Espiritismo ele vem nesse mesmo sentido, porque o Espiritismo foi também trazido pelo nosso Mestre Jesus. Jesus e o Espírito da Verdade são o mesmo, ou seja, a mesma pessoa, o mesmo Espírito, porque o interesse é em divulgar o que é verdadeiro. Inicialmente atende a um grupo de pessoas, mas o objetivo maior é sempre atingir e atender a toda a humanidade, mas tudo a seu tempo. Então, quando a gente fala aqui que o Espiritismo ele está trabalhando com as leis da natureza, ele nesse sentido está se aproximando aí de uma linguagem que é conhecida e aceita por outras tantas pessoas, que não são uma linguagem exclusivamente religiosa, mas também fala aquele que entende por esse viés exclusivamente religioso. Então o Espiritismo ele está ali como uma aliança entre a religião e a ciência, como também é comentado num belíssimo texto em um Evangelho segundo o Espiritismo, que também é estudado aqui, né, no Luz na Penumbra, pelo nosso querido irmão Antônio de Pádua. Então, a gente vai, através de todas essas obras, compreendendo a dinâmica do Cristo para ajudar a gente a integrar-se mais na vida e a desenvolver em si próprio os seus valores divinos. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo dessa primeira parte, estamos na terceira, que fala sobre a criação. Nós paramos no item 17, que é muito curioso e vale a pena a gente voltar aqui para dar sequência, né? Senão a gente fica às vezes meio perdido, nós mesmos que estamos aqui, porque isso ajuda a gente a dar sequência. E no item 17 é dito o seguinte, que o termo final, ou seja, o fim da caminhada dos espíritos, o destino de todos, olha que coisa bacana, hein? O destino de todos é a conquista da perfeição, de que é suscetível a criatura, e o resultado ou a consequência dessa conquista é o gozo da suprema felicidade que se alcança lenta ou rapidamente, segundo o uso que se faz do livre-arbítrio. E é sempre bom lembrar aqui, né, uma pergunta do Livro dos Espíritos, número 226, perguntou Kardec: pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Ou seja, o estado errante é o estado de desencarnação, segundo a compreensão espírita. E eles responderam o seguinte, que os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros, ou seja, os espíritos que alcançaram a perfeição, não são errantes. Ou seja, o seu estado é definitivo. E aí a gente encontra dentro do escopo espírita essa compreensão e a orientação de que o espírito, no seu processo de desenvolvimento, ele alcança um estado definitivo. Ou seja, ele não fica evoluindo para sempre, como se tivesse sempre alguma coisa a adquirir. Não funciona assim, segundo a leitura espírita. Outras escolas podem trazer uma leitura diferente, a gente respeita isso, mas diante da questão doutrinária espírita, aí a gente faz esse tipo de afirmação, porque é assim que a doutrina espírita nos dá essa orientação. E a partir dessa informação, a gente constrói aqui os nossos pensamentos, as nossas reflexões. Mas, particularmente, eu acho muito bacana dar para a gente essa noção de um limite. Lá na Gênese, o último livro que Kardec escreveu em vida, ele fala que a criatura alcança um estado de perfeição relativa aos seres criados. O que seria mais ou menos isso? É porque é ensinado que o absoluto somente Deus o é. Então, o espírito ele alcança esse estado de perfeição
mas esse estado de perfeição ele não é exatamente o do Criador, porque Deus é incriado. E é Deus que criou todas as criaturas. Mas o espírito alcança um estado de identificação com o Criador, que é chamado pela nomenclatura espírita, né? Pela maneira como o espiritismo o identifica, de um estado de perfeição relativa aos seres criados. Ou seja, os espíritos puros, esses que estão nesse estado de perfeição relativa. Ou seja, eles são semelhantes ao Criador. E aí, em termos de fala, não foge muito. Quando a gente lê lá, e eu falava no programa passado também, quando, né, nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, ou dos Elohim, como na forma antiga hebraica de falar, o que estaria escrito, né, de forma clara nesse sentido, nas antigas escrituras. Ou seja, imagem e semelhança. Não é muito diferente quando a gente afirma que o espírito alcança um estado de perfeição relativa aos seres criados, porque absoluto somente Deus o é. E dando sequência aqui, né, dentro dessa orientação que Kardec faz para a gente, no item 18, que é especificamente já o primeiro item do dia de hoje, diz aqui o codificador, que os espíritos são os agentes do poder divino, constituem a força inteligente da natureza, concorrem para a realização das relações do Criador, no intuito de manter-se a harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. Então aqui, Kardec, orientado, né, na sua intuição, na sua inteligência, falando a respeito da ação dos espíritos, ou seja, da criação divina, que nós, os espíritos em geral, nós somos os agentes do poder divino. Olha que coisa bacana, né? Ou seja, Deus, ele participa, a sua vontade, o seu movimento criador, a própria criatura humana, né? Ou seja, o espírito, no caso, em todos os graus de seu desenvolvimento. A gente fala da criatura humana por conta de ser o espírito num estado de inteligência de maior desenvolvimento, para que isso possa ser melhor compreendido e a gente tenha noção do que seja o espírito, né, propriamente, ou seja, esse agente inteligente do universo. Então daí ele dizer que os espíritos são os agentes do poder divino e constituem a força inteligente da natureza, concorrendo para a realização das relações do Criador, no intuito de manter-se o equilíbrio, ou seja, a harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. Outra coisa bacana da gente aqui pensar, né, quando ele fala que as leis de Deus são imutáveis. Elas são imutáveis porque são perfeitas. Não porque Deus é um egocêntrico que determina que só pode ser assim, não nada pode ser modificado. Não é com essa interpretação, esse jeito. Mas elas são perfeitas, aquilo que é perfeito não precisa ser modificado. Por isso que as leis gerais do universo são imutáveis. No item 19, continuando, diz aqui Kardec, para concorrerem como agentes do poder divino à obra dos mundos materiais, os espíritos revestem temporariamente um corpo material. Os espíritos encarnados constituem a humanidade, e a alma do homem é um espírito encarnado. Então, de cara que a gente já vê, né, e vai percebendo a maneira como Kardec vai conduzindo, né, a construção do texto e do raciocínio para ajudar a gente a visualizar mesmo. É como se fosse tocar, como um cientista que vai ajudando a gente a colocar o bisturi na mão para que a gente mesmo possa chegar lá e fazer o corte. É um grande professor, né? Então, voltando aqui, né, para concorrer como agente do poder divino à obra dos mundos materiais, e aí a gente situa-se na nossa condição material, que os espíritos eles assumem ou se revestem de um corpo físico, ou seja, um corpo material, temporariamente. Então, como a gente falava ainda agora, né, o espírito chamado espírito errante é aquele espírito que está fora do corpo físico. Ele está desencarnado, então ele está num estado errante. E aquele que está encarnado, aí ele está numa outra condição. Então ele é chamado de espírito não errante. Então, para a gente não confundir esses conceitos, né? Então, a alma do homem é um espírito encarnado. E aí, o revisor aqui, que é o José Herculano Pires, ele põe uma nota aqui que vale muito a pena sempre. Diz Herculano, a palavra alma
no Espiritismo, quer dizer espírito encarnado. O homem tem uma alma, que é o seu espírito animando o corpo, mas a alma liberta do corpo é espírito somente. E aí ele manda a gente lá ver a explicação dessa questão lá na introdução de O Livro dos Espíritos, que é sempre o livro fundamental. Ele é básico, não porque ele é pouca coisa, é simples demais. Não, ele é o início e a partir dali é o pontapé para que a gente possa desenvolver as ideias, trabalhar as ideias dentro de um contexto mais específico. Então ele fala de tudo o que a doutrina necessita, nessa primeira fase da doutrina espírita no mundo, que ainda vai ser desenvolvida no futuro, principalmente com a presença do codificador, que viria para poder dar continuidade, que entendemos que esse momento ainda não aconteceu, mas aí cabe também e livremente a interpretação de outros companheiros. E aqui na sequência, no item 20, diz Allan Kardec: a vida normal dos espíritos é a espiritual, que é eterna. A corpórea é transitória e passageira, um verdadeiro instante na eternidade. Porque quando Deus nos cria, a gente costuma dizer que nós nos tornamos espíritos imortais, ou seja, não vamos morrer nunca. Agora nós passamos a fazer parte da vida de Deus, que é a vida eterna. Daí os textos sempre fazem referência a isso aí. Então a vida espiritual, ela é eterna, ela vai durar para sempre mesmo, né? E a corpórea é transitória e passageira, como eu disse no início do programa. A existência tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Não tem como a gente mudar isso. Ninguém fica para semente. Isso é uma experiência da humanidade. Então a gente vai viver a vida infantil, vai despertar coisas que trazemos em nós, vai despertar também coisas novas, ou seja, o interesse por coisas novas dentro do processo da educação, seja da família, seja na experiência pessoal, em outras situações, seja na escola. Então a gente vai construir um novo ser a partir daquilo que já existe em nós, dessa experiência que todo mundo possui dentro de si. Mas a vida é transitória, ou seja, ela é passageira, é apenas um instante na eternidade. A encarnação dos espíritos, diz a questão 21, deriva da lei natural, é uma necessidade, tanto para o seu progresso como para a realização dos planos de Deus. Pelo trabalho, função necessária da vida corporal, aperfeiçoam a inteligência e adquirem, observando a lei de Deus, os méritos que lhes proporcionam a eterna felicidade. Interessante, né? Pelo trabalho, função necessária da vida corporal. Aí a gente remete o nosso pensamento lá às escrituras sagradas, né? A Bíblia, no Velho Testamento, no Gênesis, e a gente vai encontrar lá aquele que seria o início, né? O início da criação segundo a cultura judaica, ou como na época era chamado hebraica, que existe uma mitologia. E existem outras mitologias que dão conta também ao princípio, o nascimento da vida, através de outras culturas. Tem a mitologia grega, a mitologia africana, a mitologia indiana, e assim os povos mais antigos, eles têm em sua cultura um ensinamento e um aprendizado a respeito de como surgiu o mundo. E nós trabalhamos dentro da perspectiva judaico-cristã, que é a antiga hebraica. Então ali consideramos sim, para o nosso aprendizado, a cultura que é ensinada ali na Bíblia. Então a gente vê lá no Adão e Eva, por exemplo, exatamente a partir daquele momento onde aquele casal ele comete lá, né, modifica, né, a questão da lei, não observa a lei, a desobediência da lei, eles passam por um processo chamado de punição. E na verdade a gente entende, né, que toda vez que a gente comete, não observa a lei, não respeita a lei, a gente entra dentro desse quadro da punição. Então no caso lá, houve uma questão inevitável do homem, a partir daquele momento, ele ter que trabalhar, ou seja, através do suor do próprio rosto, fazer
as suas conquistas, o seu processo de desenvolvimento. Muita coisa a gente pode aprender daí, mas vem ao encontro aqui do que a gente está lendo, né? Pelo trabalho, função necessária da vida corporal, aperfeiçoam a inteligência e adquirem, observando a lei de Deus, os méritos que lhes proporcionam a eterna felicidade. Resulta do exposto que os espíritos, concorrendo para a obra geral da criação, trabalham ao mesmo tempo em seu próprio progresso. Então a gente percebe que existe aí, né, um trabalho duplo, onde o homem, mesmo na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos ou incompletos, como Kardec nos ensina, né, e a gente trabalha para si próprio, ou seja, para o próprio desenvolvimento, e também trabalha pelo bem coletivo, ou seja, Deus utiliza-se das nossas ações para fazer com que a obra dele, que ele sabe o que ele deseja, o que ele quer, ela aconteça. Ela aconteça sem que a gente cause qualquer desequilíbrio à obra divina, à obra geral divina do universo. Olha que coisa bacana, né? Só que a gente não compreende isso aí, como é que isso funciona. Aí são coisas que estão nos escaninhos divinos, né? Quando Jesus diz lá que Deus escolhe o bem do mal, ou conta na parábola, né, que Deus ele colhe aonde não plantou. Então são coisas que a gente ainda tem muita dificuldade de compreender, mas não é difícil perceber a potência divina, né? A possibilidade de Deus em fazer essas coisas. Eu acho isso incrível, querido amigo ouvinte. E aqui no item 22, temos o seguinte: o aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu trabalho. Ele o alcança na razão da atividade e boa vontade que emprega para a aquisição das qualidades que lhe faltam. É assim que a gente vai aperfeiçoando, ou seja, através do trabalho, e descobrindo, aperfeiçoando, né, a nós próprios e a vida, e descobrindo o nosso valor, nosso verdadeiro valor, através do ensaio em relação ao acerto e aos erros, e a comparação que se estabelece disso aí. Interessante, amigo ouvinte, é que quando a gente passa a fazer uma leitura da vida a partir do auxílio da orientação espírita, diminui o peso nas nossas costas, o peso que tradicionalmente não é por mal, mas em geral as religiões elas colocaram um peso nas costas humanas de uma responsabilidade e de um castigo sempre terríveis, né, com uma imagem infernal das coisas, que a gente sabe que existe sim muita responsabilidade nisso. O Evangelho o Espiritismo nos ensina, né, mais será pedido aquele que mais recebeu, mas no sentido da responsabilidade. Nós vamos, à medida que a gente vai permanecendo no estado de ignorância ou do mal, a gente vai levar mais tempo a alcançar um estado superior e mais feliz da vida. Mas, às vezes, como é colocado para a gente, sempre no sentido de um peso terrível nas costas, onde a gente vai ficar ali num charco de fogo ardente, nos umbrais que nos são apresentados, a gente constrói isso com a nossa própria mente. É preciso aprender a mudar esse quadro, saber sim que somos responsáveis e que é angustiante demais entender que a gente provocou o mal e sofrimento na vida das outras pessoas. É claro que a gente vai se sentir, né, literalmente numa situação infernal, mas entender que o erro e o acerto fazem parte da vida e através do trabalho, dessa experiência que a gente vai aprender a acertar, aí é que a coisa muda de figura e nesse sentido a doutrina espírita nos ajuda a olhar a vida de modo diferente. É exatamente esse o papel do cristianismo na vida do homem e é exatamente esse o papel que a doutrina espírita nos confere. Poder olhar o mundo de maneira diferente. Senão a gente acaba reproduzindo aquilo que já existia. O modo de olhar a vida, de encarar a vida como existia. E aí a gente vai só continuar olhando o mundo dessa maneira, mas apenas com a informação, a crença, né, firme, mas de que o espírito encarna, reencarna. Dá a sensação muitas vezes que a gente só vê isso acontecer e não vê mudança nenhuma. É preciso abrir os olhos e ver a mudança do mundo. E aí usar aquela frase do mundo religioso, acho que de Gandhi, né? Seja você, né, a mudança que você quer ver no mundo.
E aqui nós vamos ficar com essa frase bonita e com essas reflexões aqui do que os textos nos proporcionam nesse dia, nesta noite de hoje do programa Luz na Penumbra, e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 23, Estranha Moral. E hoje vamos estudar os itens que têm por título Abandonar Pai, Mãe, Filhos. É mais ou menos um tema parecido com o que nós estudamos no programa anterior, que tratava de odiar pai, mãe, etc. Então agora é abandonar pai, mãe, filhos. Mas eu penso que a explicação deve ser parecida. Neste aqui, Kardec nos traz 3 versículos dos Evangelhos. Primeiro de Mateus, capítulo 19, versículo 29, Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30, e Lucas de novo, capítulo 9, versículos 61 e 62. Diz assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa e seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. No outro versículo diz assim: então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu tenho na minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que tudo tenha posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então Kardec diz assim: sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Kardec está resumindo aqui o que quer dizer tudo isso que consta desses versículos. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação da doutrina. Então o Kardec já está mostrando para nós aqui o que quer dizer esse pensamento. Porque os interesses na vida futura, ou seja, na vida eterna, prevalecem sobre os interesses das considerações humanas. Nós sabemos que o mais importante é a vida futura. O Cristo veio para nos pregar a existência da vida futura. Aqui está no capítulo 2 desse mesmo livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata da vida futura, condição é a base de tudo. Se nós não entendemos o que é a vida futura, nós não conseguimos resolver a vida presente. Então, o nosso interesse tem que estar voltado para a vida futura. Vamos viver a vida presente, mas nosso parâmetro, nosso balizamento é a vida futura. Se alguma coisa da vida presente que fizemos hoje for atrapalhar a nossa vida futura, nós temos que deixar de fazer. Nós não temos que deixar de fazer tudo. Eu não vou fazer nada agora, só penso em vida futura. Não, não é largar isso aqui.
Mas a hora que confrontar algo da vida presente em relação ao futuro, a vida futura vai prevalecer. Então, é esse o pensamento que Kardec está entendendo aqui, que é trazido pelas essas palavras de Jesus. Por quê? Se a ideia for, não, tem que renunciar à família, porque a família é um estorvo para a vida futura. Isso é um contrassenso. Não é isso. Até porque quando nós encarnamos aqui, temos nossos compromissos com pessoas, com a família. Senão todos nós, nem nascer, porque o pai e a mãe não nos abandonar, porque eles têm um compromisso com a vida futura, não vai nem querer ter filho. Pensar assim. Não é isso, nós temos nossos compromissos quando encarnamos. Agora, esses compromissos que são mais importantes para nós temos que atendê-los prontamente, não podem ser justificativa para nós arrumarmos encrenca para nós no futuro. Justificativa para nós no futuro estarmos pagando alguma coisa. Não, eu fiz isso aqui de errado, mas era para o benefício da minha mãe, do meu pai, da minha mulher, dos meus filhos. Não, peraí. Então, estou me comprometendo no meu futuro com a desculpa de que era para ajudar aqui a minha família. Não é assim. A vida futura tem que estar acima. Agora, se eu for inteligente o bastante para fazer a coisa harmônica, fazer tudo harmoniosamente, ou seja, eu atender os meus compromissos da vida presente, comigo mesmo, com essas pessoas que dependem de mim, sem deixar que isso atrapalhe minha vida futura. Esse que é o pensamento. Segue Kardec. Nós não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família pela pátria? Exatamente. Quantas vezes nós temos que abandonar tudo aqui, família, posses, tudo para defender a pátria, sem ter garantia que vai voltar? Então, damos interesse nós na pátria espiritual, no reino de Deus. Censura-se um filho por deixar pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os filhos para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, das expansões de amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. Multiplicam-se no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Entretanto, nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com seus pais, nem a ternura desses em relação aos filhos. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando-se o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão. Não seriam se tomados segundo o Espírito. Elas tinham por objetivo mostrar, através de uma hipérbole é uma figura de linguagem que mostra as coisas de forma exagerada, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Então Jesus usa muito essas hipérboles, que eu faço aqui a minha metáfora dizendo que é uma pintura moderna, né? O pintor ressalta exageradamente naquilo que ele pinta aquilo que chama atenção. Diferente da pintura clássica, que procura retratar exatamente a pessoa. Se a pintura clássica for representar um trabalhador do campo, vai pintá-lo como uma pessoa. Agora, se uma pintura moderna, vai pintar com os braços muito grandes, exagerados, mostrando os músculos, tudo totalmente exagerado, as pernas, para mostrar que aquilo é o esforço do trabalhador. Então, isso é como se fosse realmente um exagero, é uma hipérbole. Então, Jesus fazia muito isso. Quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Então, isso exagera o interesse, a primazia da vida futura, para nos mostrar que ela é importante.
que na hora de decidir entre a vida futura e a vida presente, eu tenho que optar pela vida futura. Aliás, tais palavras deviam ser pouco chocantes para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que o seio de uma civilização moral mais adiantada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias como entre as raças, pois elas degeneram se não houver cruzamento, se não se mesclarem umas às outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos mais do alto, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito, e não os dos corpos, que aqueles laços não se desfazem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá à criatura uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Exatamente. Jesus está mostrando para nós, de forma exagerada, a importância da vida futura. O que eu disse, não é largar a vida presente totalmente, largar as pessoas, largar as coisas, não é isso. É dar mais importância à vida futura, até porque para a vida futura nós podemos só imaginar quais seriam as consequências, os efeitos disso que estão fazendo agora. E na vida presente. Então, aquilo que eu vou fazer na vida presente, eu tenho que pensar qual vai ser o reflexo disso, quais vão ser as consequências e efeitos na vida futura. Então, eu tenho que botar essa vida futura como uma importância muito grande. Por exemplo, se eu souber que se eu agredir uma pessoa, ofender uma pessoa, tratar mal uma pessoa, no futuro vai me refletir que eu vou ter que pagar por tudo isso, eu vou ter que arcar com essa responsabilidade, vou passar pelas mesmas coisas. Então eu agora, antes de agir desta forma, eu penso, não, eu não vou tratar mal, não vou agredir, não vou responder, nada disso, porque que adianta eu resolver agora, parecer para todo mundo que eu sou brabo, que eu sou tal, que eu respondi à altura, e estou comprometendo a minha vida futura. Então, vou fazer um esforço aqui, engolir em seco e não vou criar problema para mim no futuro. Essa comparação que Jesus quer que façamos. Não é largar a vida presente, que ela é muito importante, ela é super importante, é nossa responsabilidade. Como eu costumo dizer, o presente é um presente de Deus para nós. É no presente que nós resolvemos as nossas coisas. A vida futura é consequência, porque quando a vida futura chegar, ela vira presente. Ela também vai virar presente. E nós temos que nos preocupar com ela quando ela for presente também, porque é lá que nós vamos colher os frutos que plantamos agora. Então nós temos que estar sempre fazendo esse balanço. Então, a nossa vida presente, o que fazemos agora, e a vida futura, aquilo que vai vir como consequência. Jesus também deixou aqui um outro texto, um outro versículo complicado de nós entendermos, que é aquele que fala deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Na volta e meia as pessoas perguntam lá no Respondendo aos Ouvintes uma interpretação a respeito disso. Então está aqui em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então disse Jesus ao outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então a pessoa queria seguir Jesus. Ali no caso, Jesus até o chamou, percebeu que ele tinha esse interesse. Ele falou, não, Jesus, eu vou, mas primeiro deixa eu resolver aqui o sepultamento do meu pai. Então Jesus, não, deixa os mortos serem enterrados pelos mortos. Quanto a ti, vem pregar o reino de Deus. Ou seja, como eu estava falando antes, é uma preocupação do presente, enterrar o pai. Mas não pode deixar, talvez isso comprometa a vida futura dele, que no caso era vir pregar junto com Jesus o reino de Deus. É claro que isso é um exagero. Jesus podia esperar um dia para isso, claro. Não é um dia que vai fazer diferença dele passar a seguir Jesus. Mas Jesus quis mostrar para nós, agora no futuro que estamos, a diferença, a importância de se seguir
a trajetória para o reino de Deus. Mesmo que tenhamos que abandonar algo extremamente importante para nós naquele momento. E como consolo, Jesus diz para não ficar preocupado que os mortos vão ser enterrados pelos mortos. E aí as pessoas às vezes têm certa dificuldade de entender isso, que é natural. Mas Kardec traz aqui uma explicação para nós. Que podem significar essas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podiam exprimir censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido mais profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não passa de uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que se consagra aos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente, mediante a lembrança que dele guardamos. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus então lhe ensinou dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Então o ensinamento de Jesus é feito com um jogo de palavras, mostrando que tem a vida verdadeira e a vida, essa corriqueira nossa. A vida verdadeira é a vida espiritual. Quem está na vida espiritual está vivendo. Agora, quem está nessa vida mundana está morto em relação à vida espiritual, em relação à vida verdadeira. Então, não importa se nós estamos aqui respirando, mas em relação à vida verdadeira, nós somos mortos. Então, por isso que Jesus diz: deixa os mortos, ou seja, aqueles que estão interessados na vida comum, na vida corriqueira, na vida material, enterrar o morto. Ele é morto, ele morreu para aquilo. Agora ele vai viver na vida espiritual. Como você já está, porque você já está preocupado com a vida espiritual. Então vai e prega isso. Vai ensinar isso às pessoas. Você já sabe que a vida verdadeira é a vida espiritual. Então você não precisa se preocupar com o morto. Deixa aqueles que estão mortos para a vida verdadeira se preocupar com o morto. Você não precisa, porque você já sabe que todos que estão aí são mortos. Agora você está deixando de ser sem precisar verdadeiramente morrer. Que você já tem compreensão do que é a vida verdadeira. Você está só aguardando o tempo de uma vida verdadeira. Então, você já sabe isso, vai e prega, diz aqui, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus, anunciar ao povo que o reino de Deus é onde está a verdadeira vida. Então, é mais um ensinamento que Jesus deixou para nós hoje, que nós temos que fazer essa discussão aqui para entender essa distinção. Da verdadeira vida é como a gente estava falando, a importância ao presente e ao futuro. É um jogo que temos que fazer. A gente não pode abandonar o presente totalmente, largar tudo aqui só porque se preocupar com a vida futura. Também não podemos desleixar da vida, porque aqui, a vida que está encarnada aqui é a vida dos mortos, vou relegar tudo aqui, vou deixar para lá, não vou me cuidar, porque a vida verdadeira é a vida futura, é a vida espiritual. Não, porque eu estou aqui, enquanto eu estou aqui, eu tenho que fazer tudo direitinho, cumprir tudo aquilo que eu prometi fazer. Arcar com as minhas responsabilidades, acertar minhas contas do passado, procurar não criar contas para o futuro. Eu tenho que cuidar aqui. Agora, sabedor de que aqui não é o mais importante. O mais importante é a vida futura. Então, eu tenho que viver fazendo esse jogo. A importância da vida futura é lá que eu vou estar, é lá que é o meu parâmetro. Não pode deixar que nada que eu faça aqui vai me atrapalhar na minha vida futura. Nem mesmo, como foi o caso aqui, enterrar o pai. Que eu disse, é uma hipérbole, é um exagero para chamar a nossa atenção. Ninguém agora quis dizer, não preciso enterrar meus pais mais, porque eu estou preocupado com a vida futura. Não é isso. Nós temos que cumprir
todas as nossas tarefas. Porque essas são as tarefas primordiais nossas aqui no momento. Nós não podemos deixar que, ao cumprir essas tarefas, nós nos desviemos um pouco com a desculpa de que estamos cumprindo essa tarefa e aí prejudicamos a nossa vida futura, comprometamos nossa vida futura. Nós temos que ser muito cuidadosos aqui, como se diz hoje em dia, ser espertos. Cuidar bem de hoje, do presente, das coisas de hoje, da vida corriqueira, dessa vida de morto aqui, mas temos que cuidar bem e não permitir que todo esse cuidado, tudo aquilo que fizemos agora, prejudique a nossa vida futura. E é nisso que nós temos que estar pensando. Cuidar para que não comprometamos o nosso futuro em função das nossas atividades no presente. É esse o recado que Jesus está nos mandando. Não vamos abandonar a vida presente ao léu aí, larga para lá. Não é isso. Temos que cuidar, é a nossa obrigação. Agora, sabedores que tem outras coisas mais importantes no futuro que estão sendo construídas pelo que estamos fazendo agora. Por isso que é importante prestar atenção no que está fazendo agora. Que tudo que fizemos agora tem que ter como referencial o nosso futuro, porque lá vai estar a colheita do que fizemos agora. Então, por agora, vamos ficando por aqui, desejando a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.